Olá, meus caros alunos. Estamos aqui para mais uma aula de Sociologia. A aula passada estudamos um pouco sobre a introdução à Sociologia, O que é Sociologia ao todo? Demos um pequeno resumo. Hoje vamos nos aprofundar mais, descobrir como surgiu a Sociologia, certo? Na aula passada, a gente viu o que é a Sociologia. A sociologia, a gente entendeu que a sociologia veio para estudar a vivência entre as pessoas dentro da sociedade, Sociologia já liga à sociedade. Então é exatamente isso. A sociologia ela veio para estudar a vivência, a convivência, com pessoas diferentes, com culturas diferentes, A sociologia veio para ajudar a vivência entre as pessoas dentro de uma sociedade. E eu vou ler hoje para vocês um pouquinho, sobre como surgiu a sociologia. Eu vou lendo, vou parando, vou explicando, tá bom? Espero que fique bem entendido. A partir do século XV, a sociedade europeia vê-se em um turbilhão de mudanças significativas. Em primeiro lugar, temos o surgimento do capitalismo. Alguém sabe o que é o capitalismo? Quem estudou filosofia agora há pouco tempo, ouviu muito falar sobre o capitalismo. O capitalismo foi onde começou a compra e venda, o giro do dinheiro, a compra do produto, a venda do produto, comprar mais barato para vender mais caro, Isso é o capitalismo. Em sua forma mercantilista, quando os estados recém-formados e unificados começam a traçar acordos comerciais e estabelecer novas rotas para compra e venda de produtos, Então, você já vê que começou as mudanças no mundo, quando surgiu a sociologia, O fortalecimento da burguesia levou ao maior investimento na navegação e na descoberta de novas rotas comerciais pelos oceanos. Todo esse processo culminou na chegada e colonização dos povos europeus, em especial portugueses, espanhóis, mais tarde ingleses em terras do continente americano, que até então eram desconhecidas, Esses povos acabaram chegando no nosso país, No nosso país hoje, Acabaram descobrindo, E o contato do homem branco com os nativos da América despertou nos europeus detentores de uma maior tecnologia para a época em alguns aspectos. A ideia de que eram superiores culturalmente, Eles chegaram aqui no Brasil, eles viram a simplicidade, dos indígenas, Viram a simplicidade, viram que eles não tinham contato com a tecnologia, com muitas coisas, Não era um país desenvolvido de jeito nenhum. E eles já tinham todo esse contato, com a tecnologia, já tinham contato com coisas diferentes que eles viram que aqui no nosso país não tinha, Então, eles acabaram se achando melhores, nesse aspecto, se achando melhores culturalmente. Eles acharam que a cultura deles eram melhores do que a cultura dos indígenas. E sabemos que não, Sabemos que não. Eram culturas diferentes, mas não melhor do que a outra, certo? Para a época, em alguns aspectos, a ideia de que eram superiores culturalmente. Ao mesmo tempo, o europeu tinha curiosidade pela cultura e pelo modo de vida dos povos americanos. O que levou os primeiros exploradores das terras americanas a tentarem entender e classificar a cultura nativa. Isso resultou em um contato extremamente etnocentrista, pois o europeu via o nativo como inferior, É isso que eu acabei de falar para vocês. Os europeus acabaram se achando melhores do que os nativos, E sabemos que isso não existe, nunca existiu. Eram apenas culturas diferentes, mas a cultura indígena era riquíssima, Sabemos até mesmo que eles começaram a levar a nossa matéria-prima em trocas de migalhas, Os europeus começaram a pegar a nossa matéria-prima, a nossa madeira,
as nossas riquezas e levavam em troca de migalhas, em espelho, coisas que eram normais para eles, mas que os índios ainda não tinham contato. Então, mais tarde, a Europa viveu outras revoluções, dessa vez mais rápidas e intensas, né? A Revolução Francesa e a Revolução Industrial, né? Foi onde começou as indústrias, né? As oportunidades de trabalhos para todos. Na Inglaterra, começaram a surgir as primeiras indústrias, empreendidas por uma parte da burguesia que havia enriquecido muito com o comércio e com o empréstimo de dinheiro, viu? É uma coisa puxando a outra, né? O capitalismo, né, surgiu e começaram as compras e vendas, os comércios, enfim. E então a burguesia, né, as pessoas começaram a enriquecer, né? As pessoas começaram a enriquecer, começaram a fazer empréstimos de dinheiro, né? E ali virou o grupo da burguesia, né? Que grupo era esse, professora? O que é a burguesia, né? Eram as pessoas mais bem-sucedidas da época. Então, com esse dinheiro do comércio, compra e venda, enfim, eles começaram a investir em indústrias, né? No início do século XIX, o modo de produção industrial tomava conta de grandes centros urbanos europeus, como Londres e Paris. Por conta disso, houve intenso êxodo rural nesses locais, o que ocasionou uma explosão demográfica, seguida por vários problemas sociais. Decorridos, né, de falta de emprego para todos, fome, miséria, violências, condições precárias de saneamento e, consequentemente, alastramento de epidemias. A vida nos centros urbanos para a população mais pobre era caótica, né? Enquanto havia, né, a sociedade burguesa, né, havia essa sociedade miserável, vivia totalmente na miséria, na pobreza. Né? Então aí a gente já começa a encontrar a sociologia nessa história, né? Estamos estudando como surgiu a sociologia. Então a gente veio lá da época que começou a revolução, né? A revolução capitalista, a revolução francesa, a revolução industrial, né? Para a gente começar a entender de onde veio a sociologia, o porquê que ela existe, né? E daí a gente já vê uma grande diferença. Né? Em um lado, a burguesia, né, colocando indústrias, comércios, e do outro lado, né, já mais no centro da cidade, a gente vê os povos miseráveis, né, que não tinham nem sequer o saneamento básico, né, quanto mais outras coisas, né, quanto mais um emprego digno, quanto mais uma vida digna. Né? Então aí a gente já começa a entender onde está a sociologia, né? Por que precisamos da sociologia, ok? Mesmo para aqueles que conseguiam trabalhar nas indústrias, a vida era difícil devido à desumana exploração de sua mão de obra por parte da burguesia. Né? E ainda tinha esse porém, né? Quem conseguia um emprego para sustentar sua família, para dar pelo menos o alimento, ainda era muito sofrido, porque era como um trabalho escravo, né? A burguesia os burgueses exploravam os empregados. O que resultou em uma exaustiva jornada de trabalho e baixa remuneração. A Revolução Francesa causou um longo período de instabilidade política para os franceses, que, após o fim do antigo regime, a monarquia, viram-se diante de um vazio político que resultou em diversas experiências políticas. Né? Diante de tudo isso que eu acabei lendo e explicando para vocês, o filósofo francês Auguste Comte idealizou um projeto de melhoria e progresso social, com base em um movimento que ficou conhecido como positivismo. O positivismo tinha como objetivo trazer o progresso à sociedade por meio do avanço científico-tecnológico da ordem social e da disciplina individual. Ok? Então, o que esse Auguste Comte, né, quis trazer com esse projeto positivismo?
né? Ele quis trazer uma ordem para a sociedade, né? Ele quis trazer uma organização à sociedade, né? Tanto a ordem social como a disciplina individual, né? Aí onde cabe a ética também. Eu não sei se vocês já estudaram essa disciplina ou ainda vão ver, mas é onde cabe a ética, né? E a sociologia. Para concretizar o seu projeto, Conte aceitou como necessária a criação de uma nova ciência, que, tal como as ciências naturais, estudasse e classificasse a sociedade, a fim de entendê-la e modificá-la. No início, essa ciência foi batizada por Conte de física social. Mais tarde, ela seria nomeada pelo mesmo pensador como sociologia, que significa ciência da sociedade. Assim, Conte ficou conhecido como o pai da sociologia, né? Quantas informações ricas, né, tivemos nessa aula, pessoal. Conhecemos o pai da sociologia, né, Augusto Conte, e entendemos o porquê que ele resolveu criar essa ciência, né, que hoje é tão importante e que já foi tão mais importante para chegarmos até aqui, né, com mais ou menos essa organização que ainda falta muita coisa, né? Então, entendemos agora como surgiu a sociologia, por que ela surgiu, né? Augusto Conte viu a necessidade de criar essa ciência, né, para que ela organizasse a sociedade, né, para que viesse ter pelo menos um pouco de igualdade na sociedade, que estava faltando, né? Então, assim, nas próximas aulas estudaremos muito mais sobre isso e espero que tenha ficado claro, né? Muito obrigada pela atenção de vocês, um beijo e até a próxima aula.